Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. A primeira atividade de hoje é de língua portuguesa, onde nós vamos estar fazendo da página 24 até a página 29. Então, é bastante exercício para hoje. Para começar, nós vamos ter que revisar o número 8 da página 23, que pede para estar analisando a capa do livro que o garoto Francesco publicou e copiar algumas informações que está solicitando. Primeiro, olha, a capa do livro está bem aqui. Pergunta qual é o título, o nome completo do autor. Quem tiver dificuldade de ler aqui, ó, pode estar lendo bem aqui, olha, tá? Ó, Francesco Zulino Yunes é o nome do autor. Nome dos ilustradores, tá constando aqui também, ó, ilustração de Sami Ebil. Nome da editora que publicou o livro, tá aqui, ó, Editora Nacional. Então tá fácil de responder, tá? Depois dessas informações, é mais fácil fazer o número 9, então vamos prestar atenção, tá? Sobre o livro que o garoto publicou, faça o que se pede. Letra A, assine o título do livro. Então, o título do livro é O Aquário, o Quarto ou o Quartário. Qual é a resposta certa de acordo com o título aqui, ó, da capa? Fácil. Então, vamos continuar que tem muito dever hoje. B, escreva as palavras que o garoto juntou para formar o título do livro. Ele juntou quais palavras? Uma delas é o quê? Quarto com... Qual é a outra palavra? Fácil. Será que é aquário? Será que é o quê, hein? B, eu já expliquei. Letra C, copie o trecho da entrevista que justifica o título do livro. Então, a gente vai ter que ver novamente qual é a parte da entrevista, né, que foi dada pelo menino para que ele pudesse dar esse nome. Olha aqui a entrevista aqui, ó, bem na página 20. Então, tem que ler aqui para poder responder lá. Por que que ele deu esse nome? Próximo. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aí tem que copiar o trecho da entrevista, tá? Justificando o nome do livro, o título do livro. Em uma folha de papel, faça um desenho de como você imagina um quartário. Você pode estar fazendo uma folha do seu próprio caderno. Coloca a data de hoje e faz a ilustração. 10. Releia as perguntas da entrevista com a entonação que o sinal de interrogação sugere. Interrogação é uma pergunta. Então, vamos lá. Depois, circule de azul o ponto de interrogação e amarela a letra inicial maiúscula. Ó, isso aqui é bom porque às vezes se esquece na hora de escrever o texto ou uma frase. Como surgiu a ideia de escrever o livro? Então, olha, o sinal de interrogação vai pintar de azul e a primeira letra aqui, ó, da frase de amarelo. Assim vai fazer o restante. Lembrando que a pergunta tem uma entonação diferente, ó, sobre o que foi esse sonho. Olha como é que é a entonação, como que se lê. 11. Que outras perguntas você faria ao garoto escritor? Elabore 2 perguntas, tá? Depois leia-as para os colegas e ouça as deles. Então, como não tem possibilidade de fazer isso, né? Então, o que que vocês podem estar fazendo? Lendo para alguém de casa, lendo para mim, gravando, mandando para mim, tá combinado assim. Releia o trecho a seguir observando a palavra sublinhada. Olha só. A palavra sublinhada aqui, ó, recreio. Como surgiu a ideia de escrever o livro? É o nome da revista, né? Recreio. Francesco. Eu tive um sonho, contei para minha mãe e perguntei se a história não podia virar um livro. Ela, olha a palavra sublinhada, escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Eles começaram a planejar o livro. Então, a palavra sublinhada é ela. Letra A quem a palavra sublinhada no texto está se referindo? A quem a palavra, né, ela está se referindo no texto? A história ou a minha mãe? Fácil, né?
B. Reescreva a frase a seguir, substituindo a palavra em destaque pela expressão a que ela se refere. Olha, novamente o ela aqui. Ela escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Ela quem? Quem que começou a escrever o sonho do menino, do Francesco? Quem foi? Tá muito fácil. É só pegar a dica da letra A. Então, vocês vão escrever aqui, olha, tá? E ao invés de colocar ela, vai colocar minha mãe. 13. Releia o trecho a seguir. Recreio. Sobre o que foi esse sonho? Francesco respondeu: durante uma noite de chuva, meu quarto inundou e virou um aquário cheio de animais. Como tudo acontece dentro do quarto, inventei o título O Quartário. Tá vendo por que surgiu esse nome? Tá aí o trecho que vocês precisam na pergunta anterior da página, 24. Letra A. De acordo com o sonho relatado pelo garoto, qual foi a causa da inundação do quarto? Por que inundou o quarto? O que aconteceu naquela noite? B. Assinale a consequência da inundação causada pela chuva. O quarto virou um aquário cheio de peixe? O quarto virou um aquário cheio de animais? De acordo com a frase, a resposta dele, qual é a resposta certa aqui? A primeira ou a segunda? Super fácil. Próximo, ó. Relê este trecho e faça o que se pede. Olha a revista Recreio perguntando. E depois, o que vocês fizeram? Em seguida, Francesco respondeu, ó. Mandamos a história para ilustrar e mostramos para uma editora. O meu pai tem uma editora, então foi mais fácil. Aí tivemos que escolher as letras que eu queria e os desenhos que iriam entrar. Então, a frase dele é afirmativa, tá vendo? Letra A, então vamos lá rapidinho, ó. Localize e grife nesse trecho as palavras então e aí. Então, a primeira coisa que vocês vão procurar aqui, ó, as palavras então e aí. E vão grifar, fazer um traço embaixo. B, a palavra então poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por qual das opções a seguir. Ou seja, sem mudar o significado da palavra, poderia ser substituído essa palavra então por mas, por isso ou por quê. Como que ficaria? Então, você teria que ler aqui, ó. O meu pai tem uma editora, então foi mais fácil. Será que eu poderia colocar o meu pai tem uma editora, mas foi mais fácil? Esse mas aqui significa porém. Ou será que seria por isso? O meu pai tem uma editora, por isso foi mais fácil. Ou seria, o meu pai tem uma editora, porque foi mais fácil. Qual que dá mais sentido à frase? C. E a palavra aí, por qual outra poderia ser substituída? Pelo e, depois ou quando? Aí volta lá e faz a mesma coisa, tá? Reescreva a resposta do garoto, substituindo as palavras então e aí pelas assinaladas. Então, olha bem, vocês vão ter que copiar essa frase todinha do Francesco, mudando essas palavrinhas aqui pelo que vocês marcaram, tá? Dando sentido certo. 15. Releia este trecho observando essas palavras sublinhadas. A revista novamente perguntou: que dicas você daria às crianças que querem lançar um livro? Francesco respondeu, ó, é preciso ler muito para ter boas ideias e não desistir. Fale com seus pais para ajudá-lo. Podemos fazer tudo com vontade e coragem. Então, vamos ver aqui, ó, continuando. Letra A, dicas é o mesmo que. Dicas significa o quê? Ordens, conselhos ou pedidos. Letra B, lançar nesse texto significa arremessar, jogar, publicar ou pôr à venda. O que significa lançar de acordo com a frase que ele colocou aqui? Significa arremessar, jogar, publicar ou pôr à venda, né? Publicar, pôr à venda. C. Quais as dicas dadas pelo garoto para quem quer lançar um livro? O que ele sugeriu que você fizesse, quem está interessado em lançar um livro? Além de ler, o que mais? Continuando. Releia o trecho a seguir e depois faça as atividades propostas.
a revista perguntou, ó, Recreio, quais são os autores e os livros que você mais gosta? Francisco respondeu, meu livro preferido é o da minha mãe, Doces Sonhos de uma Princesa. Gosto também dos de Monteiro Lobato e de Charles Dickens. Então tá aí, letra A. Aí tá aqui, ó, a capa do livro para vocês responderem. Copie da capa reproduzida ao lado o nome do livro preferido do garoto. Então tá aqui, ó, o título. B. Na capa do livro circule o nome do autor. Então, ó, tá ali. C. Quais são os outros autores que Francisco também gosta? E tá lá sugerido, tá? Então vocês vão estar escrevendo, certo? Continuando aqui, ó. Lembrando que são 2 autores em sublinhou, já tem um sublinhado, tem outro aqui para vocês sublinharem. Letra D. Você já leu algum livro de Monteiro Lobato? Conte aos colegas sobre as histórias que você conhece desse autor. Bem, quem quiser contar alguma história, pode gravar ou em áudio ou em vídeo, colocar no nosso grupo, combinado? 17. Complete as frases com o título do seu livro preferido e o nome do autor de quem mais gosta. Meu livro preferido é, meu autor preferido é, então vocês vão completar aqui, tá bom? Então, essas são as atividades de hoje, muito legais de fazer, rapidinho vocês fazem, tá? Não deixe de fazer as atividades, como eu dei a dica. Quem já leu o livro de Monteiro Lobato, conta pra gente, grava o áudio ou se não, grava o vídeo contando. Um beijo, um abraço, qualquer dúvida pode estar me procurando. Tô aguardando. Tchau!